Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, mas essa é a nossa segunda aula da disciplina de modelagem de negócios e gestão da qualidade. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre estratégia e cadeia de valor. A gente discutiu os conceitos de estratégia genérica do Porter, estratégia de liderança em custos, estratégia de diferenciação, estratégia de enfoque e a cadeia de valor que estabelece as principais atividades e as atividades de apoio para a entrega de valor da empresa para o seu cliente. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre modelos de negócio. Modelos de negócio é um dos tópicos centrais da nossa disciplina. Por quê? Porque para qualquer empresa existir no mercado, ela precisa pensar em três elementos principais. O modelo de negócio, que é como ela vai entregar valor para o seu cliente, como ela gera valor. O segundo é a sua estratégia, né, de que forma ela vai interagir com esse mercado. E terceiro, como ela vai implementar essa estratégia no mercado. Então, esses três elementos são fundamentais. A gente começou falando um pouco sobre estratégia e hoje a gente vai falar sobre modelos de negócio. Uma coisa que é importante a empresa saber, né, pensar na hora de definir o seu modelo de negócio é que mercado ela vai atuar. O que ela vai oferecer no seu mercado? Então, uma empresa, ela pode ter um modelo de negócio industrial, né? Como vocês podem ver, uma indústria, uma montadora de automóveis, uma fábrica de móveis, uma fábrica de sapatos, uma fábrica de equipamentos eletroeletrônicos, de celulares. Todas essas empresas, elas vão desenvolver um modelo de negócio industrial. E a interação dela com os seus fornecedores é que pode ser distinta. Por exemplo, uma empresa como a Nike, ela pode optar por terceirizar todo o seu processo produtivo, fazendo simplesmente a gestão desses diferentes fornecedores e a gestão da qualidade do seu produto. Esse também é um modelo de negócio que a Apple utiliza. Como uma empresa pode optar por manter internamente todas as etapas do seu processo produtivo, como algumas indústrias de móveis, por exemplo, que todas as etapas, a partir da compra da matéria-prima até a finalização do processo, incluindo o design, é feita internamente. Então, a empresa, de acordo com o produto que ela oferece para o mercado, ela pode desenvolver esses diferentes arranjos no sentido de gerar valor. Ela pode se especializar numa determinada etapa, como, por exemplo, o design, focar nessa etapa e deixar o processo produtivo para uma outra empresa, ou ela pode entender que o processo produtivo é muito importante e integrar tudo isso dentro do seu modelo. Além das indústrias, a gente tem um segundo tipo de empresa, que são as empresas que atuam no comércio. Por exemplo, quando vocês vão no supermercado, né? O supermercado é também um tipo de modelo de negócio relacionado ao comércio. Quando vocês vão numa loja de vestuário comprar uma roupa, quando vocês vão comprar um sapato numa sapataria, isso tudo são formas de entregar valor a partir da comercialização. Essa empresa, ela não produz nenhum produto, ela comercializa produtos já existentes e ela gera valor nesse processo de comercialização. Terceira opção, a empresa pode atuar ainda em serviço, prestando serviço para outras empresas. E a gente tem aí uma opção grande de serviços, porque afinal de contas, a economia mundial tem como base principal os serviços, né? A prestação de serviço, por exemplo, educacional. Quando vocês vão a um curso de inglês, vocês estão comprando um serviço de ensino de um determinado idioma. Né, inglês, depois vocês podem fazer espanhol, francês, o que vocês preferirem, italiano, javanês, né, o que vocês quiserem. Isso é um modelo de prestação de serviço de ensino. E as empresas, então, uma quarta opção, são modelos combinados. Empresas que vão, além de atuar na indústria, podem também oferecer serviços, comércio aliado com indústria, uma empresa que tem tanto a parte fabril como também a questão da comercialização. E a gente vê, por exemplo, algumas empresas de sapato, como a Dumont, como a George Bischoff, que além de fabricarem, né, na verdade elas têm um modelo interessante focado no design, no caso da George Bischoff, tem também franquias. E comercializam essas franquias, além de algumas lojas que eles chamam de loja conceito, que
que são lojas próprias em que eles tentam administrar e gerenciar essa relação com o cliente de uma forma mais próxima. Então, o que a empresa precisa para definir qual é o seu modelo de negócio? Você na empresa que vocês vão analisar lá, que vocês já devem ter discutido, já devem ter definido, se vocês forem bons alunos, quais são os modelos, quais são as empresas que vocês vão trabalhar ao longo da disciplina. Nessa empresa, a primeira coisa que vocês vão ter que pensar é quem é o cliente dela? E o que ela está querendo entregar para esse cliente? A partir daí, a gente consegue pensar em como a empresa pode gerar valor para esse cliente, entregar algo que seja importante para esse cliente e, de acordo com isso, algo que ele esteja disposto a pagar. Então, não adianta eu ter um preço muito acima do que o cliente espera pagar, nem muito abaixo, porque eu vou estar perdendo a oportunidade de gerar mais valor. Então, eu tenho que estar com o meu preço adequado à minha oferta e ao meu público-alvo. Esse conjunto de elementos que mistura um pouco de marketing, mistura um pouco de gestão de custos, mistura um pouco de produção, isso tudo vai definindo o modelo de negócio da empresa. Certo? Todo mundo bem até aqui? Bom, além disso, a gente precisa também pensar na cadeia de valor em que a empresa vai se inserir, como a gente viu no final da aula passada, da nossa primeira aula presencial. Pensem num carro. Já viram? Olha só esse carro, que carro bala, né? O carro que eu queria comprar. É o carro dos meus sonhos. Bom, para esse carro existir, ele precisou passar por uma cadeia, certo? Uma cadeia de geração de valor, que começa desde a concepção daquele veículo, o design, porque esse carro é um carro com design bacana, né? Passando pela parte de aquisição da matéria-prima e dos insumos, fabricação, o processo de transformação, até a comercialização num determinado distribuidor ou numa loja, enfim. Até o cliente lá e comprar aquele produto. E eu, depois disso, tenho que também garantir que esse cliente vai ter uma assistência, né? Porque praticamente todos os produtos, eles precisam ter um serviço que a gente chama de serviço pós-venda. O serviço de atendimento ao cliente ou, muitas vezes, o serviço normal de assistência técnica. Então, a gente precisa entender que esse modelo de negócio ele não pode ser concebido de forma isolada, mas que a empresa ela está inserida dentro de uma cadeia, de um sistema de valor que é maior e ela própria tem a sua cadeia de valor, que é como ela obtém os insumos necessários, o input, os recursos de transformação e a serem transformados, como esse processo acontece e como ela vai, então, entregar esse produto para o seu cliente, certo? Eu quero que vocês pensem nessa empresa que vocês vão selecionar, ou não necessariamente ainda na empresa que vocês vão trabalhar na disciplina, mas que vocês analisem qual é a cadeia de valor dessa empresa, né? Quais são as atividades primárias, como ela executa as suas atividades primárias e como ela executa as suas atividades de apoio, né? Voltem para os slides da aula passada, deem uma olhadinha e façam isso, que é uma das atividades de vocês para essa semana. Bom, para a gente encerrar, eu ainda quero falar uma coisa importante também ligada à questão de definição de modelos de negócio. A empresa já definiu por que ela existe, como ela vai gerar valor para o seu cliente, quem é o seu cliente, certo? Qual vai ser o preço adequado para esse cliente, o que o cliente está disposto a pagar e, a partir daí, como ela vai se diferenciar no mercado, certo? Mas ainda tem uma coisa importante nessa definição de identidade, vamos chamar assim, né? Porque toda firma, toda empresa, toda organização, ela tem também uma identidade no mercado. E para isso, a gente precisa definir a missão, a visão e os valores. Então, primeiro, a missão. O que é a missão? A missão define o porquê aquela empresa existe. Toda empresa tem a sua missão, que está ligada ao seu modelo de negócio, que está ligado ao que ela entrega para o mercado, a como ela se relaciona com o mercado. Então, o porquê que ela existe, o que ela é, o que ela é como organização ou como empresa. Essa é a missão. Quero que vocês peguem lá na internet exemplos, né? 3 exemplos de empresas com missão, visão e valores.
Bom, defini a missão, que representa o que a empresa é. Agora eu preciso definir a visão. E o que é a visão? A visão é para onde a empresa vai. O que ela quer se tornar? Bom, a minha empresa quer se tornar uma referência global, uma empresa global. Eu trouxe para vocês aqui nos nossos slides o exemplo da Gerdau. Então, eu quero ser uma empresa global. Isso vai nortear as ações estratégicas da empresa, o que ela precisa fazer para se tornar a empresa global, que é a visão dela enquanto empresa. E por último, eu preciso definir os meus valores. Como eu quero interagir não só com os meus clientes, mas como eu quero interagir com todos os meus grupos de interesse, os meus stakeholders. Ou seja, os meus funcionários fazem parte desse processo, né? A sociedade em geral, os meus fornecedores. Então, além dos clientes, eu tenho um conjunto de grupos de atores que vão se relacionar com a empresa. E como ela vai se relacionar com transparência, com ética, com sustentabilidade, todos esses elementos que a empresa vai discutir para definir o que é mais importante, honestidade, valores que ela vai inserir no seu conjunto de valores institucionais, valores organizacionais. Muitas vezes a gente sabe que esses valores existem lá no papel, né? Quando a gente chega em algumas organizações, a gente olha lá, missão, visão, valores, pensa, bom, mas essa empresa está longe de cumprir isso. Mas a empresa, de qualquer forma, precisa definir para buscar aquilo como uma meta, como um objetivo. Então, uma outra tarefa para vocês na aula de hoje é buscar 3 empresas, entra lá na internet, dá uma googlada e procure empresas que tenham suas missões, visões e valores. E eu quero que vocês comparem essas três empresas e essas missão, visão e valores dessas 3 organizações. Certo? Então, essa atividade para vocês da semana, primeiro, recapitulando, né? Pensar numa organização que faça que tenha a sua cadeia de valor e o seu modelo de negócio, definir. Vocês vão ter isso explicadinho no nosso Moodle e a data da entrega, tudo certinho. E buscar lá essas 3 empresas e analisar a missão, a visão e valores. Por último, eu quero lembrar para vocês que na nossa disciplina a gente busca ter uma visão sistêmica da organização, certo? Então, na próxima aula, né, já introduzindo aqui, a gente vai falar sobre visão por processo e visão funcional. Nós vamos fazer uma análise comparativa dessas 2 perspectivas e abordagens, certo? Então, a gente busca aqui ter uma visão do macro processo da organização. Por isso que é importante que a gente entenda o conceito de modelo de negócios e o conceito de cadeia de valor. Ok? Qualquer dúvida, a gente tem o fórum de dúvidas aberto e eu espero por vocês a próxima semana. Valeu!